Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa unidade, né, sobre população. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos demográficos. Vale lembrar aqui que essa aula, né, que deveríamos ter tido na semana passada, mas que não foi possível. Então a gente vai dar continuidade com ela aqui. Então, quando a gente vai falar sobre população, é importante ressaltar a questão que existe uma diferença entre povo e população. É sempre bom a gente destacar essa diferença, né? O povo são todos que nascem em um determinado país, determinado território, né, ou se naturalizam. Então, estes constituem o povo, têm direito a exercer a sua cidadania, principalmente na questão política, né? Tem o direito de votar, por exemplo, escolher os seus governantes. Então, o povo tem todo esse direito. Já a população, quando a gente fala em população brasileira, por exemplo, nós estamos nos referindo a todos que habitam o território brasileiro, incluindo os nativos, né, os naturalizados e os estrangeiros. Então, todos que moram aqui formam a população brasileira, que atualmente é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então, aí está incluído o povo que nasceu aqui, né, todos que nasceram aqui, aqueles que solicitaram a naturalidade e aqueles também que vieram para cá, que são estrangeiros, né, que continuam com a naturalidade, a nacionalidade lá do país onde eles nasceram, certo? Então, existe essa diferença entre povo e população. Então, destacando isso, a gente vai. Aqui tem um conceito sobre população, né, que é um conjunto de indivíduos que habitam um determinado território, seja de uma cidade, uma região, um país, enfim, ou até o próprio planeta. Sobre a questão da evolução aí do crescimento populacional, eu coloquei aqui um gráfico para a gente destacar. Veja que até o século XIX, né, até o início do século XIX, a população era de aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Já aqui, quando a gente analisa aqui o gráfico, né, aqui já temos o século XX, a população já começa a crescer absurdamente. Aqui nós temos já em 2018, uma análise aqui de 2018, a população já é de 7,6 bilhões, que é o número que a gente estuda atualmente, né? 7,6 bilhões de habitantes, distribuído por todo o planeta. E há uma estimativa aqui, né, para 2050, onde a população poderá chegar a 9,7 bilhões. Claro que aí existem alguns fatores que podem contribuir também para a redução. Diante dessa situação que a gente vive atualmente, diante dessa questão de pandemia, onde nós temos um grande número de mortes, isso pode vir a reduzir um pouco esse crescimento, certo? Então, aqui nós temos todo um gráfico, né, analisando essa perspectiva aí de crescimento, essa análise de crescimento e a perspectiva aqui para 2046, como a gente já viu aqui. Então, vale lembrar que quanto mais população, quanto maior o número da população, maior o número de consumo dos recursos naturais e que por isso, né, há uma degradação maior em relação ao meio ambiente. Então a gente tem que ter sempre a consciência de consumir, né, uma consciência de consumo mais adequado, não exagerado, consumir aquilo que realmente é necessário para a sobrevivência. Pensando nisso, sempre na questão do consumo consciente para um desenvolvimento sustentável. Consumir aquilo que nos é permitido e para que a gente possa manter a nossa sobrevivência, mas sem comprometer as gerações futuras, certo? Aí nós temos aqui alguns motivos, né, algumas questões, ó, que contribuíram para o crescimento da população. Então, o que contribuiu, né, a partir do início do século XX, o que vem contribuindo para o crescimento populacional? Aí nós temos algumas questões aqui, como melhorias no padrão de vida, né, e alimentação mais saudável,
exercícios, né? Questão trabalhar mente e corpo, os avanços na medicina, vacinas, por exemplo, a questão da biotecnologia, medicamentos, então todo esse avanço na questão da medicina, os avanços científicos também eles contribuíram para o aumento aí do crescimento populacional, né? A saúde ela vem melhorando cada vez mais e, portanto, aumenta a expectativa de vida. E a questão da urbanização, porque dentro das cidades há maior acessibilidade a esses recursos, né, esses serviços, principalmente de saúde, educação, que vai contribuir com o aumento populacional em um determinado momento. Né? Quando a gente fala em questão de acesso a serviços como saúde, educação, saneamento básico, então os centros urbanos eles oferecem melhores condições. Porém, a gente vai ver mais na frente que também o processo de urbanização ele tende a reduzir a taxa de fecundidade. A gente vai analisar aqui mais na frente. Então, nós temos aqui a distribuição da população mundial. Aqui a gente sabe que a distribuição da população mundial ela não é homogênea, né? Onde a gente vai ter uma grande concentração, principalmente no continente asiático. Eu coloquei aqui os países mais populosos do mundo: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e o Paquistão. Isso aqui são dados de 2018, mas se você buscar os dados atuais, o Brasil ele já ocupa aqui a posição do Paquistão e o Paquistão ele já ocupa aqui a posição do Brasil. Então, o Brasil o Paquistão está em quinto e o Brasil em sexto. Isso são dados mais atualizados, mas vale lembrar que isso aqui são dados de 2018. Então, dos países mais populosos, nós temos a China, a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, né? Aí nós temos a Indonésia e o Paquistão, nós temos 4 países dos mais populosos que estão aqui no continente asiático. Então, vale ressaltar que existem tantos outros, e hoje, né, seguindo essas análises, o continente asiático é o que concentra o maior número da população mundial. Cerca de 60% da população mundial encontra-se no continente asiático. E o restante está distribuído por todos os outros continentes. Então, o Brasil, Estados Unidos, aqui no continente americano, né? Mas aqui está dividido em América do Sul e América do Norte e Central. Então, na América do Norte e Central, nós temos os Estados Unidos e o Brasil, na América do Sul, com aproximadamente 210 milhões de habitantes. É um número bastante significativo. Mas vale ressaltar aqui que existe uma diferença entre países populosos e países povoados. O Brasil ele é populoso, porque ele tem um grande número de habitantes, mas ele não é povoado, porque ele tem uma baixa densidade demográfica. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se você pega a população absoluta do país, que é de 210 milhões de habitantes, e divide pela extensão territorial, que é de 8 milhões, e não me recordo o número agora, mas é acima de 8 milhões. Então, se você dividir a população, né, absoluta pela extensão territorial, você vai ter um resultado baixo, que é de aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós vamos ter um número baixo. Logo, o Brasil ele é populoso, mas ele não é povoado, devido à sua grande extensão territorial. Então, nós temos países bastante extensos, né, que tem uma população também grande, mas que por esse motivo ele não é um país povoado. Em contrapartida, a gente vai ter países com uma população baixa, mas que terá uma extensão territorial muito pequena, e será um país povoado. Será um país não populoso, porque ele tem uma população baixa, mas terá uma alta densidade demográfica, porque fazendo aquela continha, né, a população absoluta pela extensão territorial vai dar um número muito elevado. Assim, nós temos o exemplo, o Mônaco. Mônaco é um país bem pequenininho aí perto da Itália, que ele tem uma altíssima densidade demográfica por esses fatores, certo?
Então, mais uma vez sobre essa questão da distribuição, o Brasil, né, vale ressaltar que o Brasil também tem uma desigualdade muito grande na distribuição da sua população. Grande parte da população concentra aí na área costeira, principalmente na área litorânea, né, estendendo aí da região nordeste até a região sul, e, portanto, é onde encontram-se os maiores centros urbanos do Brasil, certo? E aí nós temos o seguinte, e a região norte e centro-oeste, principalmente, né, onde tem a menor concentração populacional. Então, vamos dando sequência. Dinâmica demográfica. Aqui é o que nós falamos sobre a questão do crescimento natural, né, o crescimento da população. Ele vai ser analisado principalmente pelo crescimento vegetativo ou natural. O que é isso? É a diferença, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, isso é analisado geralmente a cada 1.000 nascidos vivos e a cada 1.000 óbitos, né? Então, nós vamos ter a diferença aqui. Então, dentro de um período de tempo, vai analisar essa situação aqui. Qual a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade? Nasceram mais pessoas, morreram mais? Então, dentro de um intervalo, faz essa análise e vê se o crescimento vegetativo ele é positivo ou negativo, né? Normalmente, ele é positivo, tirando as condições extremas de desastres, porventura, tipo tsunami, terremoto, pode matar muita gente, mas mesmo assim, na maioria dos casos, a taxa de natalidade ela é superior à taxa de mortalidade. Então, nós temos aí um crescimento vegetativo ou natural positivo. Principalmente atualmente, onde nós vamos ter uma taxa de mortalidade infantil muito baixa, devido aos avanços aí na medicina, aos avanços aí na questão das vacinas, né, saneamento básico, alimentação, acesso às informações também, isso vai contribuir com a redução da mortalidade infantil, certo? A redução da taxa de fecundidade. Aqui a taxa de fecundidade é diferente da taxa de natalidade. Quando a gente fala em taxa de natalidade, a gente está falando do número de crianças que nascem em um determinado território, em um determinado período de tempo. Por exemplo, no Brasil. Então, todos que têm filhos no período de um mês, contribui aí, analisa-se a taxa de natalidade brasileira, por exemplo. Quando a gente fala em taxa de fecundidade, a gente está se referindo ao número de filhos por mulher. Então, essa taxa ela vem reduzindo drasticamente. Se você analisar o contexto familiar, você pode observar que a sua bisavó, a sua avó, né, nesse contexto, elas tiveram mais filhos do que a sua mãe, por exemplo, né, os seus pais. Então, essa redução ela vem sendo bastante significativa ao longo desses anos. Nós temos aqui de 1950 a 1970, a taxa de natalidade era de aproximadamente 5 filhos por mulher. Isso é uma média, né? Tem mulher que tem mais, tem mulher que tem menos, mas a média era 5 filhos por mulher nessa data aqui. Analisando um outro contexto, a partir dos anos 2000, nós vamos ter uma média de 3 filhos por mulher. Também é uma média. Tem mulher que tem mais, tem mulher que tem menos. Principalmente dependendo das condições ao acesso às informações e a questão econômica. Contribui muito para o número de filhos. Isso é muito importante ressaltar. Fatores como, o que vem reduzindo a taxa de fecundidade? Fatores como a adesão da mulher ao mercado de trabalho, ao sistema educacional, né, o acesso a maiores informações, métodos contraceptivos. Hoje a mulher ela tem filhos cada vez mais tarde e quanto mais tarde a probabilidade de ter menos filhos também ela é maior. Então são vários
fatores que vêm contribuindo aí para essa redução do número de filhos. E também o processo de urbanização, como eu falei lá atrás. A urbanização, né, quem mora nos grandes centros urbanos, o custo de vida é muito alto, e que, portanto, acaba reduzindo aí a possibilidade de mais filhos, porque você tem que, né, tem ali a necessidade de ofertar melhores condições de vida a este filho. Então, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, roupa, sapato, enfim, todos os direitos, né, assegurados a uma criança. Então, quanto mais filhos, maior o custo de vida. Claro, isso é um fator que vai contribuir para a redução aí no número de filhos, certo? Aí você analisa aqui o gráfico, né, de 6 vem para aproximadamente 2 filhos aí nos anos 2000. Mudança no perfil etário. Declínio, né, na fecundidade, redução do número de filhos. Se reduz o número de filhos, nós vamos ter uma parcela de jovens cada vez menor, entre 0 e 24 anos, porque vai nascendo cada vez menos crianças. Então, a população ela vai ficando predominantemente adulta. E aqui, entre 0 e 24 anos, vai tendo cada vez menos gente aí na base da pirâmide. Melhoria nas condições de vida, né? Então, o aumento da expectativa de vida contribui também para essa mudança no perfil etário, porque a pirâmide ela vai mudando, né? Ela vai ficando com a base estreita, a gente vai ver ali na frente, e o topo mais largo. E os processos demográficos, eles não são homogêneos no mundo, ou seja, tem países pobres que ainda há uma alta taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. Então, nesses países, a população ela é predominantemente jovem. Já nos países mais ricos, os países desenvolvidos, a pirâmide ela tem uma configuração diferente. Ela vai ter, vamos analisar aqui, ó, aqui rapidinho. Aqui é a pirâmide etária, né? Aqui nós temos uma pirâmide de um país rico e aqui de um país mais pobre, né, subdesenvolvido. A gente pode analisar que no país pobre a base da pirâmide ela é muito mais larga, ó, significa que tem uma alta taxa de natalidade. O corpo da pirâmide, onde a gente vai ter a população jovem e adulta, ela é mais estreita, e o topo, onde a gente vai ter os idosos, né? A expectativa de vida, a longevidade, ela também é bem estreita, porque poucos chegam nessa idade, devido a fatores como saúde, saneamento básico, acesso a alimento de qualidade, enfim, água potável, são diversos fatores que irão contribuir para uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade, porque se nasce muita gente, poucos chegam à idade adulta, é porque muitos morrem aqui, né, até chegar à adolescência, certo? Então, já que nos países ricos nós temos uma pirâmide com formato totalmente diferente. A base ela é mais estreita, né? Aqui a base ela é bem mais estreita, significa que aqui vem nascendo cada vez menos crianças, a taxa de natalidade ela é baixa, cada vez nasce menos. O corpo da pirâmide ele já é mais extenso, porque aqui, em um certo período, analisando o tempo, nascia muita gente ainda, então ainda temos um corpo mais extenso aqui, mas a tendência, né, aqui a partir desse momento, a tendência é esse corpo diminuir, porque se vai nascendo menos gente, vai tendo menos adulto. Aqui, apesar de nascer menos criança, a taxa de mortalidade ela é menor. E o topo, né, ele também já é bem mais extenso, porque aqui já apresenta uma alta taxa uma alta expectativa de vida. Então, muitos chegam à idade adulta, muitos idosos aqui, onde vai ter a questão da previdência privada, políticas públicas, para atender a essa demanda de idosos, certo? Então, aqui no corpo da pirâmide, tanto do país rico quanto do país pobre, nós vamos ter o PEA. PEA significa população economicamente ativa. PEA, que é um EL. A população economicamente ativa aqui no corpo da pirâmide.
população que trabalha, que está no mercado de trabalho, os ativos e inativos. No caso, aqueles que estão desempregados, por exemplo. Aqui a população, né, a taxa de natalidade é que é a expectativa de vida, certo? Aí a gente vai voltar lá, que eu botei aqui anteriormente. Então, aqui, ó, sobre essa questão do envelhecimento da população, né, o topo da pirâmide cada vez mais largo, que nós vamos ter aqui, por exemplo, em 2018, né, ele está bem mais largo, mas a estimativa para 2060 ele é bem extenso, ó. Mas a gente vê analisando aqui, de 1940 até 2018, a pirâmide, a configuração da pirâmide, ela vem mudando drasticamente, né? Onde, em 1940, que a população era predominantemente rural, aqui no Brasil, nós temos uma base bem larga, então uma alta taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. Então, com o passar dos tempos, a partir de 1980, na verdade, 1970, né, na década de 70, a população brasileira ela passa a ser predominantemente urbana. Isso faz com que, né, os custos de vida sejam bastante elevados e a redução no número de filhos ela vai diminuindo. Então, a base ainda continua larga, mas ela vai estreitando, né, com o passar do tempo. Aqui em 2018, ela já está bem mais estreita. A gente pode analisar isso aqui como uma pirâmide do Brasil, porque o Brasil também ele já tem uma configuração na pirâmide com uma expectativa de vida bem mais elevada, né? As melhorias nas condições de vida, de saúde da população mais idosa, ela vem mudando também gradativamente aqui no Brasil e também o número de filhos também vem diminuindo. Então, essa configuração dessa pirâmide já representa basicamente a população brasileira. Então, algumas políticas públicas voltadas para assegurar, né, a saúde, o bem-estar dessa população mais idosa é de fundamental importância, né? As atividades físicas, uma boa alimentação, serviço de saúde para assegurar e a aposentadoria também, né, para assegurar a, a qualidade de vida desses idosos, certo? Então, aqui sobre as migrações, a gente tem, né, é muito importante para essa questão da dinâmica populacional. Então, dentro dessa situação, nós vamos ter as emigrações, né, e os imigrantes. A gente já comentou sobre isso, né? Imigração, imigrante é quem sai e imigrante é quem chega, quem entra. Por exemplo, sai do Brasil para um país aqui da Europa, né? Quando sai daqui é imigrante e quando chega lá é um imigrante. Então, nós temos uma migração externa, né? Que pode ser interna ou externa. Entre países, uma migração internacional, nós temos uma migração externa. Quando acontece dentro do próprio território, nós vamos ter uma migração interna. Por exemplo, sai do Maranhão para São Paulo, né? De um estado para outro, porém dentro do mesmo país, nós temos uma migração interna. E essa movimentação, esse fluxo migratório, ele vai contribuir para o aumento populacional de determinados territórios, principalmente os territórios onde são bastante atrativos, onde atrai bastante pessoas. Isso é importante aí nessa dinâmica populacional. Aqui nós temos a diversidade nas populações. A gente sabe que a população brasileira é bastante dinâmica, né? Ela tem uma variedade, na verdade, muito grande. Nós temos uma variedade religiosa, étnica, cultural. Eu coloquei aqui uma imagem onde a gente vai mostrar essa variedade aí na cor da pele, né, nas raças que moram aqui no Brasil, as etnias, né, as culturas, principalmente nas regiões. Cada região nós temos atividades culturais distintas e o povo bastante, né, diverso em todo o território brasileiro. Dos indígenas, as influências indígenas, as influências trazidas pelos negros africanos e as influências também trazidas aí pelos europeus, asiáticos, enfim, que para cá vieram e com eles trouxeram as suas influências culturais, religiosas, enfim. E para terminar, nós temos a concentração da população nas cidades, né?
Então, isso significa dizer que nós temos um intenso êxodo rural, que até a década de 40, a, a população brasileira ela era predominantemente rural. Então, a partir da década de 70, ela passa a ser predominantemente urbana, ou seja, grande parte da população ocupa as áreas urbanas. Então, alguns fatores que contribuem para isso, né? A busca por melhorias na condição de vida, melhorias de vida, principalmente aqui nessa imagem que retrata essa charge aqui, que retrata a cerca no sertão, né? Ele vai indo embora aqui na expectativa de ver chuva, emprego, porque aqui no sertão isso não o permite devido às condições precárias da região. Então, isso aqui é um fator, né, migratório que contribui para o êxodo rural. Mas também existem outros fatores, como nós temos aqui ó, a mecanização do campo ou a tecnologia na agricultura, né? Então, a mão de obra que outrora era feita pela população rural, agora ela é substituída pelas máquinas. Então, a mecanização do campo também é um fator que expulsa essa população rural para as cidades. E um outro fator também é a concentração fundiária, né? Há muitas terras concentradas nas mãos de poucas pessoas, os grandes latifuniários. Então, a maioria dessa população, que é mais carente, acaba sem terra, sem ter onde cultivar, onde criar, e por isso, devido né, a concentração de grandes áreas de produção de soja, laranja, milho, café, enfim. E esses latifundiários vão tomando conta dessas áreas e expulsando essa população mais carente para os centros urbanos, porque eles vão perdendo espaço para os grandes agricultores. E aí, chegando nas cidades, eles vão ocupar provavelmente áreas mais precárias, menos favorecidas, né? Áreas menos próprias para ocupação urbana, encosta de morro, proximidade com os rios, e isso pode trazer muita precariedade para os centros urbanos, né? A maioria dessa população não tem muitos estudos, né? Não frequentou escolas, enfim, então a maioria vai viver de empregos informais e as condições precárias nos grandes centros urbanos, certo?